Olha, eu peguei um pouco de sol, por isso estou vermelho. Segundo a Júlia, é isso mesmo, o vermelho é por causa do sol, mas eu acho que é por causa de outras coisas. A minha pele, que antes está morta, agora está renascendo. Mas eu finalmente estou tendo uma pele viva, uma pele com sangue pulsando. Sabe o que acontece? Este vídeo é para falar do Miorim. Putz, Miorim. Miorim foi uma dessas pessoas que eu tive o desprazer de brigar. Mas por outro lado, devido a ele ser basicamente um João Ninguém, né? Pelo fato dele nunca se envolver em polêmicas, outras coisas assim, faz com que se ele visse meu canal sem me odiar, ele achar que eu fosse Jesus Cristo e tal, né? Mas a questão é que vamos começar do começo. Miorim. O Miorim, ele basicamente gosta muito de prazer. Ele é kantiano. Pelo menos atualmente ele é kantiano. Ele busca ele busca sempre mais prazer e menos dor, o que ele chama de confortabilidade, né? E sem falar que ele acredita que todos nós podemos nos unir e ser um só como massa, ou seja, o eu coletivo, mais kantiano, né? Sabe o que acontece? É que, olhando pro passado do Miorim, o Miorim sempre foi uma pessoa que teve muito receio em ganhar dinheiro. Ele era comunista, achava que tudo devia ser de graça, ao mesmo tempo que exigia que toda autoridade fosse dada a ele. Né? Mas quando ele percebeu que não dava para fazer as coisas totalmente de graça, ele desistiu. Mas sempre é essa coisa de que ele precisa ter toda a autoridade, sempre esteve nele. Desde a Universidade Libertária. Inclusive, a Universidade Libertária, por um tempo, foi o ápice do Miorim e do Marlboro. Porque lá eles podiam vender coisas ilícitas que não serviam só pro mal, serviam também pro bem. Mas como eles queriam, né, se tornar cidadãos modelos, agora eles pagam impostos. Agora eles pagam impostos e sentem que precisam, como posso dizer, se submeter ao Estado de certa forma. A pior coisa que o Miorim já fez
foi condenar os invasores do 8 de janeiro, dizendo que eles não deviam ferir nem a propriedade, nem os indivíduos do Palácio dos Três Poderes, né? Sabe, o prédio do Legislativo, o prédio do Judiciário e o prédio do Executivo. Quando eles invadiram estes três prédios, o Miorin surtou porque não pode quebrar as coisas que foram construídas que foram construídas a partir do roubo. Não pode bater ou matar quem está tirando o nosso dinheiro forçadamente sem ter uma troca. Olhe bem como eu uso as palavras para não dizer que eles são ladrões. E é engraçado que contra ladrãozinho pequeno eles são totalmente a favor de tirar a vida. Mas os políticos não. O STF não. Vamos começar do começo. Miorin era um homem que eu não sei por que não virou bicha. Sabe por quê? Porque basicamente o Miorin ele sempre foi muito afeminado. Bloquearam a testosterona dele cedo demais e tal, né? E a questão é que basicamente o Miorin ele se sentia muito afeminado, muito mulherzinha, né? Mas ele nunca realmente realizou atos homossexuais. Libertação ou maldição? Você que escolhe. Porque pelo fato dele não ter ido pra broderagem, ele decidiu ser sacana com as mulheres. Pegava mulheres que nem fede nem cheira, engravidava elas e depois saía de perto quando descobria que elas estavam grávidas. Por isso ele tem tanto filho. Bom, pelo menos eu contei a história de um filho deles. Basicamente, o Miorin, como ele achava que tudo deveria ser libertino, ele engravidou uma mulher, mas não quis ficar com ela, quis ficar com a Raíssa. E talvez ele acabe fazendo a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo. Mas voltando para a infância do Miorin, ele descobriu cedo demais a sexualidade, por isso virou um homem galinha, né, que vai atrás de todas as mulheres até engravidar elas e depois somem, típico dos homens tóxicos de hoje em dia, né? Eles não querem saber de virtude, não querem saber de família, eles não querem saber de virgindade, serem virgões e escolherem só se entregar depois do casamento. Então, basicamente, o Miorin ele passou pela adolescência dele toda comunista. Mas daí ele foi ler os livros da extrema direita, como ele chamava, né? E daí virou um cap. Até aí
tudo legal, ele descobriu o que é certo e o que é errado. Mas os comportamentos libertinos dele não paravam. Ele se encontrava com mulheres. Ele se encontrava com mulheres. Ele basicamente vendia de tudo que fizesse bem ou mal, né? Bom, tem coisas que fazem bem e mal ao mesmo tempo. Mas a questão é que ele às vezes dava coisas que só faziam mal, né? Porque uma coisa dá um elemento que foi usado só pra fazer maconha. Uma coisa é vender maconha, outra coisa é um elemento que pode ser usado para fazer maconha. E daí você vende e a pessoa pode escolher se usa para fazer maconha ou usa para fazer um remédio. Eu descobri isso na escola. Que nem tudo é cinza, às vezes tudo é preto no branco. E por falar em branco, o Miorin sempre teve uma personalidade instável. Ele, por algum motivo, desde quando eu conheci ele sempre foi estável. E sabe, o Miorin, ele basicamente foi aos poucos se convertendo ao catolicismo forçadamente porque ele precisava casar e não dava para casar se você é ateu, né? Pelo menos no civil dá para você casar sendo ateu. Mas na igreja católica você precisa ser católico para casar, né? E a questão é que a família do Miorinho, o filho que cresceu sem o pai, totalmente ignorados, né? E outra coisa, além dele ter abandonado uma mulher grávida com um filho que ele nunca viu os primeiros passos ou coisa assim, né? Mesmo ele tendo feito um filho e feito foda-se, mesmo assim ele conseguiu uma brecha para se tornar batizado, para se tornar católico. Porque pelo visto a mãe dele não deixava ele ser católico, coisa assim. Basicamente o Miorin ele teve uma vida dessas de playboy magnata que basicamente gosta de 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 se sentir o topzão. Na verdade, essa coisa aí de tipo vida de luxo sempre esteve no Miorinho até agora. Inclusive eu vou falar agora do que eu acabei descobrindo. O Marlboro ensinou o Miorin através de uma coisa certa, mas o Miorin corrompeu aquilo. Ele achou que tudo deveria ser caridade, sendo que na realidade o Marlboro só estava dizendo: olha,
você tem que aprender a ser legal com as pessoas. E o Miori entendeu que tudo deveria ser de graça. Depois disso, o Miorin quebrou a cara porque ele fazia tudo de graça. E daí, aos poucos, eles foram adotando dinheiro como a sua religião. Calma que eu vou chegar lá. E daí isso me leva quando eu conheci o Miorin e o Malboro. No começo era só mais uma voz que falava pra eles, né? Que tipo as coisas certas fazia assim como o Malboro aconselhava o Miorin e o Miorin aconselhava o Malboro, eu aconselhava os dois. A diferença é que antes de falar algo eu consultava a Jesus Cristo que estava do meu lado, né? Pelo menos eu acho que estava do meu lado, porque eu sentia uma voz me dizendo que eu era o que era para eu dizer. Basicamente, o Miorin, por outro lado, né, ele ficou no fede nem cheira. O Malboro me zoava. Até aí tudo bem. Até eu perceber uma coisa. A mulher do Miorin e o Miorin estavam cada vez mais distantes um do outro. Logo, logo um dos dois ia trair. E eu percebia isso porque as mulheres não paravam de vir procurar o Miorin pra esquentar o coraçãozinho dele, né? Como diriam alguns. Então, daí, num ato de desespero, eu comecei a promover meu canal, mas quando isso não foi suficiente, eu fui lá e falei mal de uma mulher, né? Só pra poder ajudar o Miorin. Porque se o Miorin não escutasse aquelas palavras, quer dizer, se a mulher que estava dando em cima do Miorin não escutasse aquelas palavras, talvez hoje ele teria feito de novo o que ele fez no passado. Ou sei lá, nem adiantou, eu não sei. Eu pelo menos tentei ajudar. Eu só lembro que eu pedi a todos os meus seguidores do chat do Miorin que não esquecessem o que eu fiz. E a propósito, eu fui banido em todas as contas que tem relação com o Miorin, menos o Produções Productions. E sabe, isso é libertador por um lado, porque já imaginou se eu fosse uma máquina de dizer sim, sim, sim pro Miorin? Ele já tinha engravidado 90 mulheres e não ia assumir filho nenhum, né? E por falar na mulher dele, teve aquela coisa, né? De tipo dizer até na época que tipo o Malboro disse: se você é dos meus mesmo, então participa. Daí eu tomei aquilo como tá, eu participo. Só que eu não vi que tinha mulheres no chat. Pelo menos eu acho que eu nunca vi que tinha mulheres no chat. Então, quando eu disse que o meu pênis era gigante, a Raíssa me perguntou algo que pareceu que ela estava querendo dar em cima de mim, né? E daí eu disse o quê? Ou algo assim, né?
e ela falou, falou o valor da passagem, né? Ou algo assim. E daí, quando o Miorim me perguntou o que estava acontecendo, todo bravo, gritando com a minha mãe acalmou eles. E basicamente o Miorim, ele viu todas as prints do chat da live daquele dia que isso aconteceu. Depois disso eu tomei cuidado com o que eu falava no chat do Miorim. Sabe, eu posso dizer, o Miorim ele tem um chat que basicamente não entende muito bem as coisas. E juntando isso com a falta de caráter que eu andei notando no Miorim, de tipo, eu falei que a mulher dele tinha um comportamento estranho com relação ao meu pênis gigante, né? E mostrei as provas. Ele foi lá e acabou com as provas, sabe como? Criando uma pasta, né? Criando um vlog, criando, você sabe, um lugar para guardar vídeos antigos, repostar vídeos antigos, só que sem o chat, né? Daí agora que ele tinha removido o chat, porque ele tinha excluído os vídeos e posto os vídeos em outra plataforma, ele podia me chamar de mentiroso à vontade, né? E daí quando eu vi isso, eu contei para as pessoas, mas contei de uma forma bem humorada. O ruim mesmo foi o Marlboro. O Marlboro é muito agressivo. Fiquei com medo dele machucar minha mãe. Mas eu posso dizer, eu tô ligando foda-se. Quer saber de uma coisa? Eu vou te dizer a real. Eu acho que às vezes o Miorim ele só finge que não entendeu as coisas só porque ele não aguenta estar errado. É isso, o Marlboro também já percebeu, né? Só que o problema é que os dois juntos viram uma dupla de responsáveis que não sabem o que fazem, né? E também depois disso tudo que aconteceu ali, eu decidi que não ia mais falar deles. Comecei a falar das minhas coisas, mas daí eu percebi que eu tava com Shadowban. Dizei do Shadowban falando de outras coisas que não tinha a ver com os vídeos da alta linguagem. E assim eu fui crescendo. Hoje eu tô maior do que antes do Shadowban que eu levei da alta linguagem, né? Uma pena que talvez pessoas em outras cidades não possam ter tido ajuda porque os meus vídeos não chegaram até ela. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o meu canal é com o objetivo de criar heróis. E se tivesse heróis em Porto Alegre, em Brumadinho, as catástrofes teriam sido bem menores, não é? Mas agora vamos ao centro de tudo isso, refutando o miorinismo. O miorim, o miorim ele
basicamente é um cara que a visão dele é basicamente a visão comunista de mais pra mim. Mas no caso antes ele queria mais atenção, agora ele quer mais dinheiro, quer mais tudo pra ele. Ele quer que tudo seja de graça pra ele e que tudo seja cobrado dos outros. Você você tem que pagar para ele, mas ele não paga para você porque você é obrigado a fazer o que ele quer. Pelo menos foi isso que eu entendi de todas as vezes que o Miorinho falou sobre a sua ideologia. Basicamente, ele se diz anarcocapitalista, mas ao mesmo tempo ele gostaria de uma oligarquia, para dizer o mínimo, né? Basicamente, ele sempre queria mais coisas, mais atenção. Quando ele era comunista, né? Depois que ele, depois que ele se converteu ao catolicismo e virou ANCAP, né? Daí, basicamente, o Miorin, ele... Daí, daí quando ele se converteu ao catolicismo e virou ANCAP, ele daí acabou por meio disso conseguindo fazer com que ele fizesse um estado onde todos podem cobrar preços exorbitantes pelos produtos, mas menos para ele, porque ele é o líder dos ANCAPs. Tá bom que eu e o Miorinho queremos ser líder dos ANCAPs, mas eu não quero ser mas eu não quero ter benefícios por ser líder dos ANCAPs. Eu só quero uma vida justa, né? E não ser um rei, ser um oligarca, né? Que vai basicamente sempre ter mais prazer, mais dinheiro, né? Enquanto os outros se fodem. Sem falar que ele defende autores, sem falar que ele sem falar sem falar que ele defende autores que nós ANCAPs nós nem pensamos muito, né? Tipo, a maioria dos ANCAPs pensa em Freud, né? Se eu estiver pronunciando errado, desculpa, mas enfim, nós pensamos em Freud, nós pensamos em uma porrada de autores da psicologia. Mas não, ele vem com essa coisa de ai, sombra, ai, todos nós somos maus. Isso é tudo para dizer o lobo, perdão, eu quis dizer, isso tudo é para isso é tudo de sombra e outras coisas é para dizer que o homem é lobo do homem, né? E daí justificar os seus desejos pessoais sendo atendidos pelo Estado. Entenderam? Basicamente, tudo no discurso do Miorim só leva a uma coisa: o Miorim não quer mudar. O Miorim ele só quer um adulto que proteja ele das maldades que dizem para eles. Pro Malboro e pro Miorim.
Mas basicamente não existe mais adulto que possa salvar o Miorin e o Malboro. Eles já são adultos e agora não tem um adulto maior para salvar eles do que eles estão fazendo. Eu acho que isso aos poucos, quanto mais o Miorin consegue escritos, mais perto do Édipo ele chega. Perceberam isso? Porque quanto mais ele quanto mais ele porque quanto mais o Miorin ele quanto mais o Miorin ele censura, mais ele faz essas coisas, né? Mais ele se prostitui, mais perto do Édipo ele chega. E outra coisa, não tem volta pra mim. O Miorin e o Malboro vão ser primordial, isso é claro. Mas pelo menos nós três vamos pro céu, tomara. Porque já imaginou se eles gostassem de mim e vissem as coisas que eu faço no meu canal ou reagissem ao vivo? Eles iam pensar que eu sou Jesus Cristo. E daí eles iam. E daí eles iam pro inferno. O Malboro e o Miorin, eles são duas partes do mesmo vigarista. Inclusive, eles não param de expandir, mas a expansão deles nunca dá certo, daí eles sempre têm que cancelar. Cancelaram tudo, agora será que vão cancelar a plataforma? Eu não sei. Só sei de uma coisa. Um homem de verdade sabe que quando ele faz 18 anos, é ele que tem que resolver os próprios problemas. Na realidade, se você nasceu um menino, né, você já sabe que cada machucado, cada coisa assim, cada coisa deste tipo, você tem que cuidar por si mesmo. Você não pode depender dos adultos. E uma menina talvez não precise se cuidar disso antes dos 18, mas quando ela fica sozinha, não tem pais para proteger ela e ela tem que cuidar na frente e atrás. Ela literalmente não tem como resolver tudo isso a não ser que seja na base da autodefesa, né? Inclusive o Malboro e o Miorin, eles são bem negligentes quanto à autodefesa, né? A primeira vez que eu senti orgulho de ser aluno do Miorin e do Malboro foi quando eles começaram a explicar as coisas que são justas ou injustas, as coisas que são legais ou ilegais
no Ancapistão caso algo aconteça, né? Este algo deste ataque de vampiros ou apocalipse zumbi. Aí eu botei fé, mas eles desistiram, eles sempre desistem, né? Hein? Sabe o que é engraçado? É que basicamente eles sempre voltam para as coisas que dão menos views. Enquanto eu tô indo atrás das views, eles, por causa do conforto do Miorim e eu não sei o que se passa na cabeça do Malboro, estão indo atrás de mais views. Quer dizer, então, eu eu tô indo atrás das views, mas o alta linguagem tá indo pro caminho oposto das views. Sabe por quê? Porque o que acontece é que eu vou atrás das views, eu vou atrás daquilo que é mais interessante para vocês. Mas o, o Malboro e o Miorim parece que vão no exato oposto, né? O que é menos interessante, o que dá menos lucro, eles vão atrás. Tanto é que eles estão falindo por conta própria, né? Eu tenho a teoria de que o Miorim vendeu a alma dele para garantir o sustento da outra linguagem, né? E agora provavelmente ele vai morrer e vai pro inferno, né? Infelizmente. Isso eu não digo só do Miorim. Falo do Malboro, falo do Rasta. Parece que não sei o que acontece, mas parece que quando as pessoas chegam muito perto da verdade, o diabo faz pacto com elas e elas esquecem o que iam fazer, esquecem o mistério que elas iam solucionar, esquecem de ajudar o próximo. Entendeu? Sabe o que mais sai? Sabe por que eu acho que os canais gigantes fazem pacto? É porque eles nunca ajudam o próximo. Eles ajudam aquelas pessoas que vão dar mais views. A, eles ajudam os seus. Eles nunca perdoaram. Eles estão indo pro inferno aos poucos, né? É como se ao fazer o pacto para ter mais inscritos com o capeta, né? Eles aos poucos estivessem se morfando para virar o próprio capiroto, né? E daí isso faz com que eles vão cada vez mais pro inferno, você acreditando no impacto ou não. Eles basicamente, estes youtubers grandes, alta linguagem, vida animada, todos estes parecem que não conseguem se sustentar sozinhos. Eles precisam do pacto. E eles basicamente, quando conseguem o pacto, eles vão se morfando para virar uma. Para ficar igual ao diabo, né? E depois, quando morrem, é claro que eles vão pro inferno. Tanto por conta do pacto, quanto por conta deles estarem deixando de se parecer com Jesus Cristo para se parecer com o diabo. Essa é uma teoria minha, né? Que tem pessoas tão gananciosas que elas não se contentam com 20 inscritos, né? Não, elas vendem a alma, vendem as coisas
para conseguir ter 1 milhão de inscritos, né? Sabe o que acontece? É que o Marlboro e o Miorim, eles são duas farinhas do mesmo saco. A diferença é que o Miorim, ele cria vilões, basicamente. Pelo contrário do que eu faço. Se eu crio heróis por causa de milagres, o Miorim, por causa do pacto que ele deve ter feito com o diabo, cria vilões, né? E eu não tô falando de vilões tipo, estraguei seu dia. Tô falando de vilões que corrompem a sua alma. Sabe por quê? Porque basicamente ele diz que se arriscar não é coisa de Deus, que Deus gosta mesmo é que você fique confortável. Mas se, mas se Deus quisesse mesmo isso, ele faria a gente igual aos outros animais, né? Afinal, vaca, galinha e outros animais aqui da fazenda não, eles não se arriscam. O único animal que se arrisca conscientemente é o ser humano. Entendeu? Por isso Deus nos fez humanos, para nos arriscar. E sabe o que aconteceu? E sabe o que acontece? É que o Miorim diz isso e sabe, ele também tem este lance da sombra de tipo, não, no fundo você quer fazer o mal, vai lá e faz. Sendo que na realidade podemos ver que até mesmo as pessoas depressivas, né, podem chegar a Deus através da razão, né? No caso, os homens depressivos podem chegar a Deus através da racionalização da depressão. Por que você está depressivo? É por tal e tal coisa. Mas por que que essas coisas importam em escala universal? Daí você entende. Deus. Deus nos fez. Eu só sou eu mesmo por causa de Deus. Mas no caso, o Marlboro e o Miorim, eles não enxergam isso. Porque para eles você tem que ser meio fresquinho para encontrar Deus, né? Se é que você me entende. Você, se você for homem, né? Se você for homem, eles dizem que você tem que ser fresquinho para encontrar Deus, né? Você tem que encontrar Deus basicamente imitando uma mulher. Porque eu não sei se você sabe, mas quem chega através da emoção a Deus são as mulheres, né? Que chegam através de símbolos, de coisas, né? E tal. E tals, né? A questão é que. E outra coisa, a questão é que eles sempre disseram que eu sou esquizofrênico,
mas pelo que parece, eles estão dizendo agora que eu sou psicopata. Não tem como existir um psicopata esquizofrênico, entendeu? Isso é contra todas as leis da psicologia, porque um esquizofrênico é alguém que tem muito sentimento, especialmente culpa. Já um psicopata é alguém que não sente nada, especialmente culpa. Como você pode ser os dois? A menos que você seja uma pessoa normal. Olha, o psicopata esquizofrênico é a pessoa normal, é a pessoa sã. É tão fácil de adivinhar. Então, eles podem dizer que eu sou autista, mas nunca vão poder dizer que eu sou psicopata esquizofrênico, porque isso nem existe, né? E sabe o que é pior? O que é pior é que tem pessoas que torcem pela alta linguagem enquanto ele gospe na cara das pessoas. Porque eles estão cobrando cada vez mais, né? E tipo, o Miorin ele até que é razoável nisso de cobrar. Mas o Malboro é muito mais ganancioso, eu quero dizer, é muito mais ganancioso. Mas o Miorin, em contrapartida, ele virou corno manso. Agora que ele descobriu que ele é corno, ou sei lá o que a Raíssa queria falar pra mim, né? Agora que ele descobriu isso, ele tá suspeitando até da própria sombra, né? É complicado. Eu espero que a outra linguagem nunca seja meus amigos, porque eles são um tipo de amigo que é tipo como se você convidasse um pagão para entrar na sua casa, né? Eles literalmente são amigos que vão dizer que você é Jesus, que vão cobrar dízimo pela fé, que vão fazer inquisição. É este tipo de amigo que eles são. Inclusive, eu fui atrás de canais menores e achei uma criança que era muito inteligente pelo que eu vi, né? Daí eu perguntei, e os pais ou os responsáveis para eu saber se eu posso conversar com eles por, por causa do Lula? E ela respondeu que não conhece ninguém que possa me ajudar com isso. E foi mais ou menos assim que aconteceu isso, né? E outra coisa, o alta linguagem, principalmente o Miorim, fala, ai, nós somos tão pequenos, é tão pequeno, né? Quando eles vão falar do canal deles, eles sempre dizem que eles são muito pequenos, que não tem ninguém mais pequeno que eles, mas tem o meu canal. Só que a questão é que eles ignoram os menores que eles, ao mesmo tempo que eles dizem para os maiores que eles verem os canais pequenos. Entendeu? Eles pedem, ai, vocês que são canais maiores, vejam os pequenos, mas quando são canais menores que eles tentando participar, quando tem quando tem canais pequenos que são quando tem canais pequenos
é que eles sempre dizem que nós somos tão pequenos porque os outros não podem nos ajudar. Mas eles não ajudam eu e os outros canais pequenos a subir, né? É engraçado, tipo, eles falam, vocês canais grandes dão espaço para canais pequenos, tipo o meu, né? O Miorim e o Moboro falam, principalmente o Miorim. Mas o Miorim, quando vê um canal menor que o dele, tipo o meu, ele literalmente vai lá e reclama, porque estão me enchendo o saco. E basicamente reclama dos canais menores que o dele, né? É, ele acha que é superior só porque tem mais números. Mas quando é pra ser elevado, ele quer ser elevado pelos canais grandes para ter mais inscritos. É a cobra maior devorando as cobras menores. Só que eu não sou cobra, então não vou ser comido. Por falar nisso, eles gostam muito de falar de cobra, travesti, coisas que eu sempre repudiei, porque é quase como se estivessem dizendo, sabe Deus, vamos atrelar cobra, vamos atrelar travesti, vamos atrelar tudo de mal que existe, tipo Porta dos Fundos, só só para que as pessoas escolham Satanás. E é isso que eles fazem. Eles escolhem, as pessoas vão lá e escolhem Satanás. E daí as pessoas se perguntam: ué, por que estamos no inferno? E isso vale tanto para a vida terrena quanto para a vida espiritual. Porque basicamente o Milley ele quase não ganhou. Porque basicamente ficaram atrelando a imagem dele de coisas ruins, né? E eu sei, o Milley é um e eu sei e eu sei, o Milley é um péssimo exemplo disso, já que ele é estatista, ele não liga muito bem para as pessoas, né? Ele é meio trouxão, meio. Ele é um Bolsonaro vendido ao sistema. Isso que ele é. Mas ainda assim é melhor que o Lula. Na verdade, eu posso dizer uma coisa: o Lula foi defendido pela alta linguagem. Eles disseram até que o Lula é melhor que o Bolsonaro pro Brasil. Mas o Lula é o anticristo. Ele é literalmente. Sabe os pelos pretos que eu tenho no rosto? Inverte eles para branco que você vai ver. É o Lula. Ele é o anti. Ele é o anticristo porque ele literalmente pegou a imagem de Cristo e de Adão e daí inverteu as cores e virou Lula. A aparência dele agora é assim, a inversão da minha, né? Porque é a inversão, na verdade, não da minha, é a inversão da aparência de Jesus Cristo. E sabe o que é pior? O que é pior é que eles às vezes usam robôs para pegar dinheiro das pessoas. Só que o problema é que para você pagar os robôs para levarem as mensagens com dinheiro para outra linguagem ler, você precisa sair do YouTube, o que é contra as leis. Você não pode colocar coisas para você receber dinheiro que faça as pessoas saírem do YouTube. Isso tá nas leis do YouTube.
E eu já disse isso várias vezes, né? O correto a se fazer é usar todas as outras coisas que sejam legais. Superchats, né? Que no caso a pessoa só escreve e depois paga. Membros, como eles estão fazendo, mas sem eu chamar para Kik, chamar para outros lugares só para arrancar mais dinheiro, né? Isso viola as políticas do YouTube, porque você tem que manter as pessoas no YouTube. Ou porque basicamente o YouTube é o site principal deles. Eles são YouTubers, eles trabalham para o YouTube. Então eles deveriam ficar no YouTube, entendeu? Tá lá nas regras do YouTube. E basicamente é isso. Eu não sei se o Miorin ele gosta mais da Kik porque ele pode fazer atos libidinosos na câmera. Nem me importo com isso. A questão é que ele violou uma regra do YouTube, né? Inclusive, eu posso dizer, eu sempre tento evitar ao máximo sair do YouTube quando eu estou gravando algo, né? A menos que seja para gravando para entrar no YouTube, né? Porque basicamente como eu posso promover outros sites se o meu negócio é com o YouTube? Tanto é que você tem lá um contrato que você assina lá que você vai ser funcionário do YouTube. Como você vai ser funcionário do YouTube e promover outra empresa? Não faz sentido, entendeu? É as regras do YouTube. Siga as regras do YouTube, entendeu? Porque nós trabalhamos no YouTube. Eu não sei o que o Miorin pensa sobre isso e eu não quero nem saber, né? A questão é que eu só queria dizer que o Miorin ele provavelmente nem faz ideia do que ele tá fazendo, ele só quer dinheiro, né? Mas ele é ainda mais de boa com este negócio de dinheiro do que o Marlboro. O Marlboro sim faz tudo por dinheiro, até se prostituir, eu acho que ele se prostituiria. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou postar, eu acho, vai ser sobre o Marlboro, o Putz Marlboro. Desculpa os barulhos do cachorro latindo, né? E também os barulhos da janela fechando, mas eu precisava gravar este vídeo a essa hora para que tudo dê certo, ok? O Marlboro ele é bem mais gordo que o Miorim, mas provavelmente o Marlboro ele deve se esforçar bem mais do que o Miorim para manter uma dieta, para manter os exercícios, para manter os para emagrecer, entende? O Miorim é relaxado tanto na prática quanto na teoria. Isso eu provei hoje. Mas relaxe que o próximo vídeo é sobre o Marlboro. Se inscrevam,
compartilhem com um amigo, deem like. E se quiserem, comentem. Mas comentem o que quiserem mesmo. Pode comentar o que quiser mesmo.